Fala Preta, Cura Preta, um espaço de escuta, atravessamento e reconstrução emocional da população negra, com Luciana Tudeia, psicanalista afrocentrada, especialista em letramento racial e educação antirracista, porque falar é um ato de cura e quando a fala é preta, a cura é profunda. Hoje, o nosso episódio é A Sala de Aula Também Adoece. Hoje vamos falar de um espaço que muitas vezes é romantizado como terreno neutro e transformador, mas que para muitos de nós, pessoas negras, se torna um território de dor, exclusão e adoecimento. A escola. A pergunta que guia o episódio de hoje é: a escola é um lugar seguro para quem? Quem vê uma criança indo para a escola de uniforme, de mochila nas costas, pode achar que aquele é um ambiente saudável, estimulante e justo. Mas se a gente escuta de perto, principalmente estudantes e educadores negros, a realidade mostra outra face. A escola também pode ser um espaço de solidão, silenciamento e invisibilidade. Hoje eu quero conversar com você sobre como o racismo estrutural atua dentro das instituições escolares e como isso afeta diretamente a saúde mental da população negra, tanto de quem aprende quanto de quem ensina. Talvez você tenha vivido isso, ser chamado por apelidos racistas e ninguém dizer nada. Ouvir que seu cabelo precisa ser domado, ter que ouvir piadas na aula de história, ser acusado de estar sempre na confusão, quando só tentou se defender, ou ser o único aluno negro da turma e nunca se vê nos livros, ser a professora preta que nunca é ouvida nas decisões importantes da escola. Esse tipo de violência simbólica e muitas vezes explícita vai se acumulando. E o que a gente chama de clima escolar se transforma num ambiente hostil, especialmente para os corpos negros. O Código de Conduta Antirracista da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul mostrou que estudantes negros avaliam o clima escolar como pior em todas as etapas do ensino, em comparação a estudantes brancos. Isso significa que a escola não está adoecendo só por fora, ela está adoecendo por dentro. O racismo dentro da escola é uma forma específica de violência institucional e ela se manifesta na ausência de representatividade nos livros e professores, nas baixas expectativas colocadas sobre os estudantes negros, nas disciplinas eurocentradas e sem referências afro-brasileiras e indígenas, no silenciamento de denúncias de racismo em sala de aula e no tratamento diferenciado entre os estudantes. A psicóloga Maria Lúcia da Silva, referência na saúde mental da população negra, alerta que esses micro e macroviolências cotidianas produzem sintomas que muitas vezes são diagnosticados como déficit de atenção, como ansiedade, agressividade, sem que se entenda o contexto racial envolvido. Na prática, a gente trata o sintoma e ignora a causa. E a causa, muitas vezes, é um sistema escolar racista que ainda não aprendeu a nos reconhecer como sujeitos inteiros. E quem educa também adoece. Quantas professoras negras são vistas como bravas, quando na verdade elas estão sendo firmes? Quantos professores negros são sobrecarregados por serem os únicos a lidar com as questões raciais na escola? Quantas coordenadoras negras são ignoradas em reuniões
mesmo sendo as mais qualificadas da equipe. A sobrevivência emocional de educadores negros precisa entrar na pauta das escolas. Não se trata de fragilidade, se trata de humanidade. É por isso que eu insisto. Educação antirracista é também uma política de cuidado emocional. O Guia de Práticas Antirracistas na Sala de Aula do Instituto Bem Comum fala sobre a necessidade de formações contínuas, revisão de materiais e escuta ativa de estudantes negros e suas famílias. Mas eu quero ir além. A escola precisa oferecer espaços seguros de fala, de acolhimento psicológico e articulação comunitária. Porque a saúde mental da população negra não é um detalhe dentro da educação, é parte fundamental dela. A gente não consegue aprender se está em alerta constante. Não consegue ensinar se está emocionalmente esgotado. Não consegue crescer num ambiente que nos vê como problema e não como potência. E eu quero fazer algumas perguntas para você levar para sua escola, o seu espaço de trabalho ou em alguma roda de conversa. Quem são os alunos que mais faltam? O que pode estar por trás disso? Os episódios de racismo são tratados como problema institucional ou só como um caso isolado? A representatividade negra entre os gestores, professores e os profissionais de apoio? As professoras negras têm escuta? Têm apoio emocional? Ou são sempre as que aguentam tudo? Se essas perguntas te desconcertam, ótimo, porque transformação começa quando o desconforto se transforma em ação. A sala de aula pode adoecer, mas também pode ser espaço de cura. Quando escuta, quando se responsabiliza, quando age com coragem. A educação antirracista não é sobre lacrar em evento, é sobre garantir o direito de existir com dignidade, de se formar sem medo, de ensinar sem adoecer. Obrigada por você estar aqui comigo em mais esse episódio do Fala Preta, Cura Preta. Se esse episódio tocou em algo que você vive ou já viveu, compartilha. Esse diálogo precisa ecoar em cada sala, em cada escola, em cada gestão. Nos vemos em breve. E até lá lembra, nenhum saber é neutro e nenhuma escola é neutra. Que a gente escolha ser espaço de acolhimento e não de apagamento. E esse foi mais um episódio do Fala Preta, Cura Preta. Obrigada por escutar com o coração aberto. Compartilhe, indica e siga o podcast. E lembre, sempre, você tem direito ao cuidado, você tem direito à cura.